Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nós estamos reunidos no amor de Cristo para meditarmos a Sua palavra e também fazermos a nossa oração da manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados, este santo evangelho que nós acabamos de ouvir, nesta primeira semana ainda do Advento, Jesus olha para a multidão e ali se compadece, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. O povo caminhava desolado, o povo era oprimido e a palavra ao qual os seus líderes religiosos direcionavam a eles não era uma palavra acalentadora, não era os líderes compromissados, simplesmente tinha interesse em seus bens, naquilo que poderiam colher, tomar para si daqueles pobres que caminhavam sem rumo, sem um direcionamento e sem discernimento. Jesus se compadece, Jesus tem compaixão. Ele chama os 12 discípulos e os envia. Ele vai dizer aos discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Neste advento, nós preparamos para um encontro profundo, um encontro íntegro e um encontro eterno para com Deus.
Jesus, ele olha e tem compaixão. Jesus tem predileção por esse povo e não deseja deixá-los abandonados à mercê da própria sorte. Jesus vê que, diante da situação que se encontravam, caminhavam para um fim. Se ninguém providenciasse nada, não os direcionasse para um bom caminho, o fim estava muito próximo. Então Jesus prepara os seus discípulos e os envia. Dá poder para eles para expulsarem os espíritos maus, para curar os doentes, todos os tipos de doença e de enfermidade. Então Jesus envia os discípulos e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. É muito interessante isso, porque a preocupação de Jesus são os remanescentes da grande tribulação. São aqueles que estiveram no cativeiro do Egito, são aqueles que estiveram no cativeiro da Babilônia e são esses que Jesus dá privilégio para que seja anunciado o reino. O reino dos céus está próximo. Esta é a mensagem que Jesus dá aos discípulos e os envia para anunciar, além de todo o comprometimento com os afazeres ao povo. É interessante que estas ovelhas perdidas da casa de Israel, ela ouve esta mensagem, elas veem os milagres realizados por Jesus, elas buscam nos profetas o anúncio da vinda do Messias e os sinais que o Messias realizavam. E nem mesmo assim elas foram capazes de se dobrarem diante de Jesus, se curvarem e se prostrarem diante de Deus para receber a palavra viva que Cristo trazia e anunciava. Então, portanto, Jesus ele dá a última mensagem aos discípulos: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos e expulsai os demônios. É muito interessante porque as doenças que acompanhavam e que acompanhava o povo naquele tempo, acompanha o povo nos dias de hoje. As doenças, elas não são somente doenças físicas, são doenças psíquicas, emocionais, espirituais. Jesus diz: ressuscitai os mortos. Os mortos ressuscitados também não são somente aqueles que já estão no túmulo, mas quantos mortos espiritualmente que andavam como zumbi no tempo de Jesus e dos discípulos e que andam nos dias de hoje. As pessoas vazias da graça de Deus,
As pessoas sem nem um pouquinho da graça santificante de Deus, da ação do Espírito Santo de Deus, buscam em adornos, adereços, buscam em pinturas pelo corpo, pulseiras, brincos, pingentes, piercings, e vai se adornando para dar sentido à própria vida. Mas esse sentido não vem, porque o verdadeiro sentido de nossa vida é sabermos que daqui nós partiremos para a eternidade junto de Deus, junto de Cristo. Então, portanto, esse ressuscitar os mortos é o avivamento espiritual e o convite para o reino que Jesus dá aos discípulos para que anunciem ao povo: o reino dos céus está próximo. Purificai os leprosos. As grandes lepras não são somente aquelas que consomem a carne. As grandes lepras consomem a consciência, consome a inteligência, consome a integridade, consome a honestidade, consome a decência do ser humano. Então, não é somente a lepra que destrói o tecido do nosso corpo, que Jesus aqui está dando ordem para que seja curado também do povo. Expulsai os demônios. Exatamente os demônios, aqueles que perturbam das mais diversas condições, que causam doenças, que causam obsessão, que causam alucinação, que causam prostituição, causam drogadição, vícios, que causam as mais diversas condições para o ser humano, além das doenças físicas, emocionais, psíquicas, espirituais, que também é possível que seja causado. E Jesus dá poder aos discípulos: ide e realizai tudo isso. Estas ovelhas que estão sem pastor, estas ovelhas que necessitam desta presença viva de um Deus atuante, autêntico, autônomo, que caminha, que conduz, que direciona e que dá bons exemplos. Então, é Jesus que autoriza os discípulos a isto. E ao mesmo tempo que nós batizados também somos autorizados para a mesma exortação. O diferencial é que os discípulos na presença de Jesus acreditaram. E nós, pelo nosso santo batismo que recebemos, nós recebemos os mesmos dons. Só que tem o diferencial, é que às vezes este batismo não serve nem mesmo para nos conduzir pelo caminho da verdade. Não por causa da sua eficácia, mas por causa de nós, pela nossa incredulidade, por causa da nossa pouca fé. Então, é necessário que creiamos
que temos o poder dado por nosso Senhor Jesus Cristo e que todo o mal cai por terra diante daquele que crê, daquele que reza, daquele que exorta, daquele que anuncia este reino dos céus que está próximo. Então, meus queridos e amados, olhando para este santo evangelho de hoje, este convite que Jesus nos faz, esta exortação que Ele nos dá, exortando aquele povo, exorta a nós, porque somos da mesma herança. A rebeldia que existia lá existe hoje aqui. O culto aos deuses pagãos que mesclava entre o povo de Deus, lá próximo de Jesus, junto de Jesus, mescla o povo de Deus nos dias de hoje. Os cultos pagãos existiu lá e existe aqui, com maior aqui intensidade, porque quanto maior a capacidade de conhecimento, maior a capacidade de provocação de Jesus, de Deus e do Espírito Santo. E aí, o castigo também é maior. Não porque Deus é mau e castiga, mas pela nossa escolha de desobedecê-lo e afastarmos da sua presença. Se afastamos da sua presença, se desobedecemos, o que teria Deus de compromisso conosco, com estes seres desobedientes? Nenhum mesmo. Então, se depende de Deus, somos nós. E se somos desobedientes, caímos nas maiores ciladas do maligno neste mundo e depois perderemos a vida plena na presença de Deus. Peçamos ao Senhor que por este santo evangelho abra as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos cada dia mais voltar ao caminho da fé, aos caminhos de Cristo e um dia estarmos com Ele na glória celeste. Queridos, vamos pedir a Deus que guarde-nos, que derrame sobre nós as suas bênçãos, envolva de proteção, graça, bênção, libertação e salvação aqueles que estão enfermos, nos leitos de hospitais, que farão a sua passagem no dia de hoje ou por estes dias. Também peçamos por aqueles que pedem as nossas orações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. São José, rogai por nós. Queridos irmãos, que Deus derrame graças e bênçãos sobre nós, sobre o nosso final de semana, sobre tudo aquilo que somos e temos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desça sobre cada um de nós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Ficai em paz.